gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisei. Hoje a gente segue então conversando sobre São Boaventura. No último vídeo a gente falou sobre a vida dele, sobre sua obra, e também falou um pouco sobre o fato dele ter algumas divergências com relação a Santo Tomás. A gente mencionou o fato de que ele fez uma certa oposição ao aristotelismo que estava surgindo na sua época, apesar de ter, volta e meia, um elemento aristotélico na sua filosofia. A gente vai ver que ele tende muito mais a um agostinismo e a um platonismo do que a um aristotelismo, como estava começando a ficar comum na época dele. E neste vídeo, justamente, a gente vai aprofundar um pouco essa divergência que ele tem com relação a Aristóteles e com relação aos averroístas do seu tempo. A gente vai entender essa resistência que ele tem com Aristóteles e vai entender os motivos das suas críticas. Mas antes da gente aprofundar isso, explicar isso com mais detalhe, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Vocês podem, primeiro, fazer uma doação pontual pelo Pix, que está aí na descrição, a chave está aí, é só vocês copiarem, colarem, fazerem aquele esquema de sempre. Vocês também podem fazer uma doação via Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Além disso, vocês podem comprar os livros pelos links na descrição. Todo livro que eu menciono aqui, eu sempre coloco o link na descrição para que vocês possam comprar e eu ganho uma comissão em cima do valor. Para vocês saírem o mesmo preço do que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso. Então, para você não mudar nada, eu ganho alguma coisa. Então, enfim, muito legal, todo mundo sai feliz. E além disso, o melhor apoio que você pode dar do ponto de vista financeiro para o canal, certamente é a doação pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal, onde você escolhe o seu produtor de conteúdo preferido para fazer uma doação mensal para ele. No meu caso, a partir de R$2. E, bem, pode parecer pouco, R$2, mas por mais que você só doe isso, é muito bom, porque no mês seguinte eu vou ter a certeza de que eu vou receber esses R$2. Isso já vale bastante, porque eu consigo programar os gastos aqui do canal. Mas enfim, sem mais delongas, sintam-se convidados a apoiar o canal e vamos pro vídeo. Enfim, vamos ver o que o Reale começa dizendo aqui pra gente. Ele começa com uma citação do São Boaventura que é bastante representativa do pensamento dele. Ele diz o seguinte: ainda que o homem tenha o conhecimento da natureza e da metafísica, que se eleve até as substâncias mais altas, e admitamos que, aí chegando, o homem se detenha, é impossível ele não cair em erro se não for ajudado pela luz da fé, e não crer que Deus é uno e trino, poderosíssimo e ótimo ao extremo na bondade. Foi por isso que essa ciência, a filosofia, precipitou e obscureceu os filósofos pagãos, já que eles não possuíam a luz da fé. A ciência filosófica é caminho para outras ciências, mas quem quer se deter nela, cai nas trevas. Essa citação está nas colações sobre os dons do Espírito Santo. E é curioso que a gente vê nessa passagem já qual que é o mais ou menos em que lugar a filosofia se situa diante da teologia, diante do estudo da fé, enfim, e da própria prática cristã. Ele diz aqui, mesmo que o homem contemple a metafísica, estude a filosofia da natureza, estude todos os assuntos mais elevados que o pensamento humano pode alcançar, se ele não tiver fé, ele necessariamente vai errar. É impossível, como ele diz aqui, o homem não cair em erro se não for ajudado pela luz da fé. Ele necessariamente vai errar. Então é curioso notar isso. A razão sem a fé, ela leva ao erro necessariamente. Ele não está dizendo que ela pode errar. E que a fé é boa como algo que vai garantir que ela não erre tanto assim. Está dizendo que sem a fé ela vai errar necessariamente. A razão, ela vai tender a errar em algum momento se não for ajudada pela fé. E ele atribui justamente a isso o fato de os filósofos terem dito tantas coisas erradas. De fato, quando você se coloca do ponto de vista cristão, assume a doutrina cristã, tudo aquilo que Deus revelou no cristianismo, realmente, quando você tendo como ponto de referência isso, você vê que os filósofos pagãos erraram em muitas coisas. Acertaram em várias, certamente São Boaventura assumiria isso, como a gente já viu outros filósofos cristãos fazendo, mas você vê que cada um acaba errando para um lado ou para o outro. O Aristóteles, por exemplo, enfim, o exemplo clássico, ele concebe sim um motor imóvel que move todas as coisas como objeto de desejo, como objeto de amor, move
os amantes, né? Move aqueles que os amam, né? Então, isso soa bastante cristão, isso tem um cheiro bastante cristão. Mas, por outro lado, Aristóteles vai dizer que o Deus aristotélico ele fica fechado em si mesmo, né? Aristóteles vai dizer que Deus fica fechado em si mesmo, só pensando a si próprio, indiferente com relação à criação. Que, aliás, ele nem chamaria de criação, porque justamente o mundo não foi criado por Aristóteles. Então, novamente, é aí mais um ponto em que o aristotelismo se afasta da doutrina cristã. Também até do ponto de vista platônico a gente poderia pensar isso, né? Quer dizer, existe um ato de criação, num certo sentido, no platonismo, né? Há o demiurgo que plasma a matéria segundo as formas inteligíveis que ele contemplou, mas essa criação não é uma criação do nada, né? Não é como se num momento houvesse apenas Deus e no outro momento houvesse Deus e o mundo, né? Deus e o universo. Não, desde sempre houve Deus, houve as formas supersensíveis e houve a matéria, né? Basicamente, esse é o desenho da criação platônica, né? É isso que nos é comunicado no Timeu, no diálogo Timeu. Então, Platão, por mais que tenha acertado em algumas coisas, acabou errando quanto a isso, né? E, enfim, a gente poderia estender isso para os estoicos, para os epicuristas. Com certeza a gente poderia pegar todas as escolas de pensamento antigas e, com base no cristianismo, dizer que elas erraram em algumas coisas. E por que elas erraram em algumas coisas, segundo São Boaventura? Elas erraram em algumas coisas justamente na medida em que eles não tinham fé. Se eles tivessem a fé, eles não teriam cometido tantos erros, né? Portanto, a fé sem a razão, ou melhor, ao contrário, a razão sem a fé, ela é insuficiente. Ela precisa da fé para poder ganhar mais consistência, né? Então, o homem, para poder alcançar a verdade, ele precisa crer que Deus é unitrino, que Deus é bom, que Deus é poderosíssimo, o extremo na bondade, etc, etc. Né? Sem isso, o homem não alcança a verdade. Uma posição bastante radical, né? Assim, bastante, não num sentido negativo necessariamente, mas assim, é uma posição bastante, né? Ele está deixando bem claro aí, ó, a fé é mais importante, né? Claramente, aquilo que a gente recebe pela fé tem uma relevância muito maior e, como a gente disse no último vídeo, a razão aparece apenas como instrumento da fé. A gente certamente vai mencionar isso e vai explicar isso melhor em alguns momentos. Mas, vejam bem, a última frase desse parágrafo que eu li, ela ainda salva a filosofia de certa forma, né? Ela tira... porque alguém poderia ser levado a pensar que então a filosofia não serve para nada, né? Tá levando todo mundo pro erro, o negócio é a fé mesmo. Só que São Boaventura diz justamente isso que eu li no final desse parágrafo, né? A ciência filosófica é caminho para outras ciências, mas quem quer se deter nela cai nas trevas. Então a ciência filosófica ela é fundamental. Se você quiser estudar direito qualquer outra coisa, você vai precisar da filosofia, né? Ela ainda está aí naquela posição famosa, né, de rainha das ciências, né, ou ou mãe das ciências, alguma coisa assim. Esse termo não está aparecendo aqui, mas ele diz que é justamente a partir dela que a gente consegue entender melhor as outras ciências, né? As outras ciências elas se iluminam a partir da filosofia, né? Isso é bem claro. Isso fica bem claro pelo que ele diz aqui. A ciência filosófica é caminho para as outras ciências. Agora, quem se deter nela cai nas trevas. Então, ela coordena as outras ciências, está acima delas, mas acima dela ainda há algo, né? E esse algo deve ser buscado para além dela. E a filosofia ela serve como meio para alcançar esse algo que está acima. A gente vai explorar isso mais. Esse trecho, enfim, todo esse parágrafo que eu li agora no começo, expressa admiravelmente a função do saber filosófico no pensamento de São Boaventura. Por mais elevado e sublime que seja, o saber filosófico é fonte dos erros se detém o olhar em si mesmo e não o dirige para o saber mais alto, teológico e místico. Então, se a filosofia ela acha que ela está de fato no topo do que a alma humana pode alcançar, aí ela vai ser prejudicial. Se ela se limitar ao que ela conhece, se ela se limitar às especulações que ela própria é capaz de fazer, de fato, ferrou, né? Aí a gente vai cair em erro. Agora, o fim positivo, né, o fim bom, que a gente pelo qual a gente pode dirigir a ciência filosófica, é justamente
é justamente o saber mais alto, né? É quando a gente dirige a filosofia para um saber mais alto, teológico e místico, como ele diz. Então percebam, teológico e místico. Né? Não é só teológico no sentido de estudar a teologia. Né? É místico, no sentido de uma união íntima com Deus. Né? É realmente algo espiritual aí. Não é simplesmente algo intelectual. Não um estudo de teologia. Não é como se o estudo da teologia estivesse acima do estudo da filosofia e ponto. Certamente está para São Boaventura. Agora, não é só uma questão intelectual. Né? Acima de qualquer forma de pensamento, de qualquer forma de especulação, há a união mística com Deus. Né? E esse é o fim de fato. Né? Não é simplesmente uma questão de estudar a fé. Né? Estudar a filosofia, mas que ela aponte para o estudo da fé acima dela. Não. Aponta para a união mística com Deus. Então é algo que transcende o mero campo intelectual, o mero campo dos estudos. Boaventura, portanto, não é contra a filosofia. De forma alguma ele é contra a filosofia. Não é contra a filosofia em geral, mas sim contra aquela filosofia que é incapaz de captar a tensão entre o infinito e o finito, entre o homem e Deus, na concretude do nosso ser, tendencialmente orientado para a salvação, mas continuamente exposto ao mal. Então, ele vai rejeitar, né, ele vai aceitar a filosofia como algo muito bom, mas como algo situado, né, algo que tem a sua posição dentro das preocupações humanas. A preocupação do homem, no fim das contas, é a santidade, é uma preocupação de cunho místico, de cunho no sentido de que a gente deve buscar sempre se unir a Deus. Né? E, enfim, realmente isso até tem um sentido místico mais elevado mesmo, né? De uma contemplação, de uma vida contemplativa, né? Isso é abordado por São Boaventura também. Então a filosofia ela é situada dentro desse quadro, né? Dentro dessas preocupações. Ela serve como meio para a gente alcançar isso. Né? Ela serve como etapas para a gente poder alcançar essa união com Deus. Mas se a filosofia que a gente estiver fazendo não nos leva a isso, não nos leva a ganhar intimidade com Deus e a nos aproximarmos dele, aí a filosofia realmente para São Boaventura é inútil. Né? Aí ele rejeita a filosofia. Como no caso dos filósofos pagãos, né? Que não tinham a fé e por isso caíram em tantos erros. Né? E aí hoje em dia a gente tem a fé para orientar a filosofia e, enfim, se a gente decidir ficar só com a filosofia, a gente necessariamente vai acabar falando besteira. Né? Então a filosofia que não nos leva para Deus, ela pode ser rejeitada. Justamente porque agora a gente tem esse critério da fé que pode nos dar essa informação. Pô, será que essa filosofia está nos afastando de Deus ou nos aproximando dele? Tendo então esse critério, a gente pode, enfim, assimilar a filosofia, mas apenas a boa filosofia. Né? Ou pelo menos a filosofia que é boa de acordo com os critérios que São Boaventura está colocando aqui para a gente. Bom, o problema de Boaventura, portanto, não é o de rejeitar o uso da razão e toda a filosofia, mas sim o de distinguir uma filosofia cristã de uma filosofia não cristã. Ou seja, uma filosofia que favorece essas preocupações estritamente religiosas e as que nos conduzem no caminho contrário. Ele é contra uma filosofia não cristã, contra uma razão autossuficiente, incapaz de captar Deus, incapaz de captar no mundo o símil, as pegadas de Deus. Então a filosofia boa para São Boaventura é aquela que nas criaturas consegue enxergar vestígios de Deus. A gente vai explicar mais, explorar um pouco mais essa noção de vestígio nos próximos vídeos. Mas o fato é que nas coisas São Boaventura vê Deus, vê reflexos de Deus, reflexo da Trindade, reflexo da encarnação do Verbo, enfim, reflexo de, digamos assim, temas religiosos, né, de verdades da fé no mundo. E se a filosofia a qual a gente adere não nos permite ver isso, não nos facilita essa compreensão, aí de fato ela não é uma boa filosofia. A boa filosofia é aquela que nos leva das coisas para Deus. Né? Que começa numa especulação das coisas, numa especulação da natureza, dos entes finitos, vai subindo para a metafísica e nos leva em última instância para Deus. Essa é a boa filosofia. Portanto, novamente, uma filosofia que corrobora com os fins próprios de um cristão, né? Com as preocupações mais fundamentais de um cristão, que são preocupações espirituais, antes de serem preocupações intelectuais. É contrário a uma razão que considera o mundo como realidade totalmente profana e com leis autônomas e autossuficientes. Né? Então,
um mundo desse jeito, né, um mundo que tem as suas próprias leis e que não faz em nenhum momento referência a algo externo a ele, é algo que, na nossa especulação, vai nos deixar preso ao próprio mundo. Mas, se a gente fica preso ao próprio mundo e busca sempre as razões do mundo no próprio mundo, as razões da natureza na própria natureza, as explicações da realidade na própria realidade e não a transcendemos em nenhum momento, de fato não tem por que a gente ficar preso nesses raciocínios. Isso não vai alimentar nossa alma, não vai nos aproximar de Deus em nenhum aspecto. Então, essa filosofia, esse tipo de filosofia é vã, não faz sentido aderir a ela. Em suma, Boaventura realiza escolha consciente daquela tradição de pensamento que, a partir de Platão, através de Agostinho e Anselmo, havia sustentado a reflexão cristã na consideração do mundo como sistema de correspondências ordenadas, como tecido de significados e relações alusivos a Deus uno e trino, e o homem como inquieto peregrino do absoluto tripessoal. Então, ele está dizendo aqui que, conscientemente, São Boaventura vira e fala, olha, não, eu estou rejeitando o aristotelismo, estou buscando seguir a tradição que começou com Platão e passou por Santo Agostinho e por Santo Anselmo. Então, ele vai conscientemente escolher um platonismo diante de um aristotelismo, né? Que seria justamente uma filosofia que está muito presa ao mundo, né? O Aristóteles, enfim, vocês devem se lembrar bastante disso, ele imanentiza as formas das coisas, né? O elemento formal das coisas é um constitutivo imanente, não é algo transcendente, né? Não é um modelo eterno no qual a coisa concreta se espelha, né? Os entes concretos não são imagens de modelos supremos, e inteligíveis e eternos, e imateriais, etc. A forma das coisas, a natureza delas está nelas. Portanto, o mundo, nesse contexto, ele é explicado por ele próprio, né? O que é isso? Isso aqui é uma árvore. Tá, por que é uma árvore? Porque aqui, nesta árvore, está a essência da árvore. Então eu começo a explicar a árvore a partir do que a árvore é, né? A partir da própria árvore. E em nenhum momento eu preciso sair da árvore para pensar Deus, ou para pensar em formas inteligíveis, em realidades materiais, que, enfim, nos conduziriam gradativamente, conduziriam a nossa alma gradativamente a uma elevação intelectual que poderia futuramente favorecer uma elevação mística. Não, a filosofia aristotélica ela está ali na natureza, está acontecendo no mundo e fica ali, né? Apesar dele conceber o motor imóvel, que é imaterial, enfim, a gente vai falar do motor imóvel ainda hoje. Mas o fato é que, diante da constatação de que existe uma filosofia que procura ser autossuficiente, que procura esgotar o mundo sem fazer referência a algo fora dele, o São Boaventura vai falar, não, isso aí não é cristão. Isso aí atrapalha o cristianismo. Isso aí leva a gente para uma cosmovisão diferente da que um cristão deve sustentar, da que um cristão deve ter. E assim, ele se afasta do aristotelismo e se aproxima do platonismo, né? E de todos os autores que se inspiraram em Platão após o próprio Platão, né? Então, Platão ele vai ter essa ideia de que há as formas suprassensíveis, das quais os entes sensíveis são apenas imagens, né? São apenas reflexos, né? São apenas imagens precárias desses modelos, né? Enfim, essa é uma noção já bastante conhecida, principalmente para vocês que estão acompanhando a história da filosofia aqui. Então, Platão ele vai ter essa prioridade, uma vez que, a partir das coisas sensíveis, ele nos leva para algo que está acima delas, que está para além delas. E isso é mais, assim, isso não é estritamente cristão, não necessariamente, mas isso nos leva justamente a sair das coisas e olhar para algo sobrenatural, né? Literalmente, né? Que é sobre a natureza, para além da natureza. Então isso leva a nossa alma para uma região que o aristotelismo não é capaz de levar, né? Não é capaz de nos fazer ver. E então quando você tem então essa cosmovisão mais platônica, e enfim, de acordo com os desenvolvimentos do que o cristianismo já tinha feito no seio do platonismo, principalmente com Santo Agostinho, a gente começa a ver o mundo como um sistema de correspondências ordenadas, como tecido de significados e relações alusivos a Deus uno e trino. Então, como eu tinha dito antes, a questão dos vestígios, né? No mundo, a gente vai ver vestígios
daquilo que é eterno, vestígios daquilo que é divino. Né? Que, enfim, é essencialmente o que o platonismo faz. É claro, aqui a gente vai acrescentar o elemento da trindade, o elemento do Deus, que tem que tem características diferentes do platonismo, mas a gente ainda vai ter estruturalmente essa mesma ideia, né, de que o mundo sensível é a imagem do inteligível, é a imagem do imaterial, o material como imagem do imaterial e do eterno. Né? Ainda que agora repensado em contexto cristão. Então o mundo, nas coisas, na nossa alma, nas coisas sensíveis mesmo, haverá vestígios de Deus, haverá imagens de Deus, né? Haverá reflexos da Trindade nas coisas. Como a gente já viu um pouco em Santo Agostinho, e São Boaventura ele se insere nessa tradição e procura dar continuidade àquilo que Agostinho já vinha defendendo. Enfim, o vídeo interrompeu do nada. Mas, enfim, eu estava dizendo que São Boaventura vai se situar, então, conscientemente nessa tradição. Vai falar, olha, eu vou seguir Santo Agostinho nessa ideia de que há no mundo imagens de Deus, né? Que todas as coisas refletem Deus de alguma forma. E não simplesmente seguir o Aristóteles e achar que cada coisa se explica nela mesma, sem necessariamente referência a algo externo e transcendental. Esse é o ponto. Para que serve uma filosofia que não torne mais evidente a presença de Deus no mundo e não leve a cabo a aspiração do homem ao conhecimento e à posse de Deus? Então, para que serviria um aristotelismo? Para que serviria uma visão de mundo que não leva a gente para além do mundo? Porque o cristão, a grande preocupação do cristão é ir para além do mundo. Né? É elevar a sua alma para aquilo que transcende as coisas terrenas. Né? A partir das coisas terrenas, eventualmente, mas é olhar para o que está além. Né? E se a filosofia não nos faz ver o que está além, que é essencialmente o que a religião procura fazer, para que a gente vai ficar perdendo tempo pensando na natureza, na forma substancial e nessas coisas, né? Por que a gente vai ficar perdendo tempo pensando em algo que começa no imanente e termina no imanente? Em nenhum momento salta para o transcendente. Não parece ter muitos motivos de uma perspectiva, adotando essa perspectiva, né? Essa preocupação bastante cristã. O exercício da razão é salutar quando nos permite descobrir, no mundo e em nós mesmos, aqueles germes divinos, que depois a teologia e a mística levam à sua completa maturação. Né? Então a filosofia ela olha para o mundo, mas ela percebe justamente essas imagenzinhas de Deus, né? Esses vestígios de Deus, esses germes divinos, que vão ser ressignificados, né? Vão ser compreendidos justamente à luz da teologia e da mística. Né? Então, novamente, a filosofia aí como tendo um papel instrumental apenas. Como fornecendo talvez material, talvez a gente possa colocar desse jeito. A filosofia fornecendo material, matéria-prima, para que a teologia e a mística trabalhem, né, essa percepção do mundo. Né, trabalhe essa percepção do mundo e nos leve a Deus, né, e nos levante para algo acima do mundo. O programa de Boaventura, que fundamenta as suas escolhas filosóficas, é constituído pelo quaerere deum, que relucet e lacet nas coisas. Então é buscar Deus que reluz nas coisas, né? que está sendo refletido nas coisas. Que se manifesta e se oculta, em torno do qual deve se realizar o esforço da meditatio, segundo a tradição monástica, como prólogo à consumatio, que é constituída pela visão beatífica. Então percebam como, no fim das contas, é uma questão mística mesmo. Visão beatífica, uma meditação naquilo que a gente percebeu e levando a uma consumação, né? A visão de fato de Deus, né? Essa união íntima com Ele. Então o fim de tudo que está sendo dito aqui é a mística. E a filosofia ela se insere dentro desse processo. Né? Ela é uma parte, né? Ela é um passo dessa ascensão. Mas apenas isso. A ciência filosófica que Boaventura busca e a seu modo elabora é, portanto, caminho para outras ciências, constituída pela teologia e pela mística, da qual a filosofia precisamente é prólogo e instrumento. Então, primeiro a gente passa pela filosofia, mas a mística e a teologia, elas são o fim último. Né? A filosofia tende a conduzir a elas. E aí ele diz aqui, né? Ele diz aqui algo que eu já antecipei em diversas ocasiões. Ele se pergunta: de qual filosofia São Boaventura desconfia?
resposta da filosofia aristotélica, que na versão averroísta mostrará toda a sua força corrosiva em relação ao pensamento cristão. Né? Então, vejam bem, né? O aristotelismo com o qual São Boaventura está tendo contato é principalmente um aristotelismo baseado na visão do Averroes. O Averroes tinha do Aristóteles e na interpretação que ele fez dele, né? E dos desenvolvimentos que ele fez a partir dele. Então, pensando aqui em Averroes, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no pensamento dele, vocês podem voltar no vídeo sobre ele que temos aqui, que provavelmente é o episódio 143, 144, será? Acho que 143 mesmo. 143, 142, é alguma coisa por aí. Vocês podem voltar para entender mais o pensamento averroísta. O fato, como ele diz aqui, é que São Boaventura estudara Aristóteles na Faculdade das Artes, na qual ingressaram em 1235, quando a adoção das obras do estagirita, Aristóteles, já se podia considerar completa, e, portanto, o conhecia sobretudo em sua versão averroísta. Então, era essa versão do Aristóteles que São Boaventura tinha em mente, principalmente. Né? A gente vai ver que as críticas que São Boaventura faz a Aristóteles são críticas que, sim, de fato transcendem o averroísmo e respingam também no Aristóteles. Né? São críticas que acabam valendo para o pensamento aristotélico também, algumas dessas críticas. Mas, de todo modo, a gente vai ver como a visão que ele tinha do Aristóteles é bastante influenciada, sim, pelo Averroes. Justamente porque naquele contexto a gente estava tendo essa recepção muito forte na universidade, né? Principalmente na Universidade de Paris. Né? A gente estava tendo muito Aristóteles chegando, isso estava sendo incorporado, e, enfim, São Boaventura é uma testemunha dessa situação. Né? E é contra isso que ele vai se levantar. Portanto, embora apreciando suas inúmeras contribuições para o estudo da natureza, ele rejeitava seu espírito e suas orientações mais gerais, porque estranhos à história e ao destino cristão. Então, vejam bem, São Boaventura reconhece que Aristóteles é um bom filósofo da natureza. Ele diz que Aristóteles estuda bem a natureza, trouxe contribuições. Apesar dele também criticar Aristóteles nesse sentido, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas o fato é que ele admira Aristóteles nesse aspecto, mas, de novo, neste aspecto em específico, né, do ponto de vista mais geral, e como ele diz aqui, do espírito que motiva Aristóteles, né, que embasa a filosofia dele, São Boaventura vai dizer, não, isso aí não é assim que a gente tem de pensar o mundo. E que espírito é esse que está movendo a filosofia a filosofia de Aristóteles? É justamente essa explicação da natureza ainda no âmbito da própria natureza. Né? A explicação das coisas como elas são com referência a algo que está nas coisas, e não algo que está fora delas, acima delas. Então, Santo Aristóteles... Nossa Senhora, eu ia falar Santo Tomás, eu corrigi para Aristóteles, falei Santo Aristóteles. Enfim, apenas Aristóteles, diz que... enfim, ele não torna o mundo 100% dependente de Deus, como a gente já vai ver. Né? Então, nesse sentido, ele não aponta tanto para Deus como o platonismo o faz. Aristóteles é uma autoridade no campo da física, mas não no campo do saber filosófico, onde a autoridade cabe a Platão e, superior a ambos, Agostinho. Né? Então, quer dizer, no campo filosófico metafísico, não é Aristóteles que vai ser importante Platão, justamente porque ele começa a dar esses passos em direção àquilo que é supramundano, aquilo que está para além do universo físico, mas Santo Agostinho transcenderá ambos. Né? Santo Agostinho vai ser aquele cara que vai, seguindo os passos do Platão, incorporá-lo ao cristianismo, né? E vai dar um sentido mais adequado a esses avanços da segunda navegação platônica. Boaventura, pois, opta pela tradição platônica agostiniana contra a tradição aristotélica, porque para a primeira, a tradição platônica. A filosofia é a teorização do anseio das coisas e do homem por Deus. Então, para ele, é isso que Platão estaria dizendo. E, no repensamento agostiniano, é esclarecimento das implicações existenciais da fé. Então, isso é, de certa forma, explicado com base na fé. Esses avanços do Platão são lidos à luz da fé. Então, é um esclarecimento das implicações disso que Platão está concebendo.
Ao passo que, para a segunda, está falando de Aristóteles, a filosofia é reflexão autônoma e, em muitos aspectos, fechada em si mesma e, portanto, desnorteante. Né? Vai justamente na direção contrária do que São Boaventura está querendo fazer. Né? E o que São Boaventura está querendo fazer? A próxima coisa que o Reale diz resume bem, sintetiza muito bem isso que está no fundo das preocupações de São Boaventura, que é algo que eu já tentei explicitar aqui em vários momentos. A filosofia de inspiração aristotélica não era capaz de sustentar o esforço de Boaventura para ligar estritamente os componentes filosóficos com os teológicos, o elemento revelado com o elemento racional. Ele buscava uma filosofia que alimentasse a sua religiosidade. Esse é o ponto. É isso que eu quis transmitir todas as vezes em que eu disse algo parecido. O seu abraço constante com a teologia, seu misticismo, aquele calor afetivo para o qual cada passo é, ao mesmo tempo, ato de inteligência e ato de amor. Então, novamente, São Boaventura está querendo pegar da filosofia aquilo que alimenta a sua religiosidade, aquilo que o leva para mais próximo de Deus. É essa a preocupação dele. A filosofia, como várias outras coisas poderiam ser também, são apenas elementos disso, né? Coisas que favorecem esse fim ulterior, que é aproximar-se de Deus, adequar-se a Cristo, aos mandamentos, aos ensinamentos da igreja, etc, etc. Então, a filosofia é incorporada apenas na medida em que ela corrobora para isso. É isso que ele está buscando, alimentar a sua religiosidade. A filosofia é apenas um meio. Pode ser apenas um meio se a gente ficar com a boa filosofia, que é a filosofia platônica agostiniana. Se a gente ficar com a aristotélica, não. Não vai ajudar a gente em termos espirituais, logo é inútil. Basicamente esse é o raciocínio. O seu abraço... então assim, alimentar a sua religiosidade, seu abraço constante com a teologia, seu misticismo, né? Então, todos esses aspectos, né? Todas essas preocupações que são preocupações próprias de um cristão. Não de um filósofo, mas de um cristão. Como ele disse mais cedo, aliás, como eu disse no último vídeo, né, de introdução à Boaventura, ele é um cristão que filosofa, não é um filósofo que também é cristão. Então, até nas discussões filosóficas, a preocupação vai ser cristã. A preocupação vai ser uma preocupação de aproximar-se de Deus. E não nunca uma preocupação estritamente filosófica, estritamente especulativa. Isso é perda de tempo, de certa forma. E no quadro da tradição monástica e do espírito religioso difundido por Francisco de Assis, Boaventura, diante das tradições filosóficas mais abalizadas, optou pela tradição platônica e, portanto, rejeitou a tradição aristotélica. É interessante, né, ele citar São Francisco de Assis aqui, porque realmente é uma informação importante que a gente não pode deixar de ter em mente. Né? São Boaventura é um franciscano, né, foi mestre-geral, ministro-geral da Ordem Franciscana, eu acredito que esse seja o nome, é ministro-geral da Ordem Franciscana, e, portanto, enfim, era alguém que estava inserido num ambiente bastante religioso. Então é natural que as preocupações dele tendessem a isso. Né? Se sua grande inspiração de vida, de modo de vida e de existência era São Francisco de Assis, é claro que tudo isso vai ser visto à luz dele. É claro que as suas preocupações vão ser essencialmente franciscanas, em última instância, essencialmente cristãs. Né? Então, seria difícil que ele se atesse muito a essas especulações que o levam para outra direção ou que o levam a lugar nenhum. Né? Enfim. E aí ele vai falar um pouquinho mais agora sobre os erros do aristotelismo, porque por enquanto a gente está num plano um pouco mais abstrato. Agora ele vai entrar para alguns argumentos mesmo, vai deixar a discussão um pouco mais concreta. Ele diz aqui que em trecho famoso das Colationes in Hexaemeron, Boaventura afirma que a rejeição da teoria platônica das ideias está na origem dos erros de Aristóteles e também na origem dos seus seguidores árabes, então de Avicena e de Averroes. Então, o problema fundamental do aristotelismo é que ele rejeita a teoria platônica das ideias. A teoria platônica das ideias já foi explorada aqui diversas vezes. Várias das suas releituras já foram explicadas aqui na série História da Filosofia por muitos autores. Mas, basicamente, a ideia é que você tem uma forma suprassensível, uma essência, que é refletida nos diversos entes particulares. Então, os entes sensíveis, eles não devem a explicação da sua própria existência e do seu próprio ser a algo que está nos próprios entes sensíveis. A natureza, portanto, ela não se explica com referência à própria natureza, mas ela sempre aponta para algo que está para além dela, que é justamente uma essência.
que existe de maneira pura, separada dos entes sensíveis e da qual os entes sensíveis dependem, essencialmente. Né? Os entes sensíveis estão como que pendurados na essência, né? Nas formas suprassensíveis. E justamente pela rejeição dessa teoria e por pegar as essências, as formas e imanentizar nas coisas, é que Aristóteles cometerá erros. Né? É justamente por isso que Aristóteles erra e por isso que ele leva para uma direção que é oposta à do cristianismo. Visão essa que foi aderida, a qual aderiram os filósofos árabes. Como Avicena e Averroes, temos vídeos falando deles dois aí, podem voltar para ver. E ele se pergunta, em que sentido e por que a negação das ideias platônicas, reinterpretadas como as ideias por meio das quais Deus criou o mundo, constitui a fonte dos erros aristotélicos? Né? Então, em que sentido que há essa negação? Lembrando aqui algo que ele mencionou no meio dessa pergunta, que essa teoria platônica das formas suprassensíveis como sendo possibilitadoras da existência dos entes sensíveis, ela foi absorvida no cristianismo, mas foi relocalizada. Não mais, a gente vê isso em Santo Agostinho, por exemplo, e em outros filósofos também. Não mais as formas suprassensíveis, elas existem simplesmente para além das coisas, mas elas existem para além das coisas e na mente de Deus. Portanto, se as coisas sensíveis são sustentadas pelas formas suprassensíveis, e as formas suprassensíveis estão na mente de Deus, é Deus que está sustentando as coisas. As formas sensíveis, elas são imanentizadas na mente de Deus. Então, é Deus que sustenta a realidade sensível. Isso foi algo que aconteceu dentro dessa absorção do platonismo dentro das religiões, principalmente do cristianismo. Mas no judaísmo isso rolou também. Então, por que negar isso significa ir numa direção contrária à direção do pensamento cristão? Por que negar que as coisas sensíveis dependem das formas inteligíveis, que essas formas inteligíveis estão na mente de Deus, implica em erros, nos leva a erros? Por quê? Ele responde: negar as ideias, as formas suprassensíveis, quer dizer que Deus é somente causa final das coisas, que atrai para si sem conhecer. Então, aí ele mostrando aqui pra gente uma visão aristotélica de Deus. Quer dizer, se, portanto, as coisas não dependem mais de algo, das ideias que estão fora delas, e essas ideias, como não existem mais, elas não estão mais localizadas na mente de Deus, as coisas, de um ponto de vista existencial, não dependem mais de Deus. Se as formas estão em Deus e as coisas dependiam das formas, e a gente está negando a existência das formas separadas das coisas, Deus deixa de ter um papel de conter em si as formas inteligíveis que sustentam a existência das coisas. Simplesmente não existe mais esse vínculo entre as coisas e Deus, do ponto de vista existencial. Ainda existiria no aristotelismo uma certa relação, mas do ponto de vista existencial, não é mais Deus que sustenta a existência das coisas. Justamente porque as coisas elas se sustentam por elas próprias. Elas não fazem referência a algo externo a elas, que no cristianismo foi absorvido em Deus. Não, as coisas elas têm as suas formas, as suas matérias, tudo nelas mesmas. Todas as condições de existência das coisas estão nelas mesmas. Não fazem referência em nenhum momento a coisas alheias a elas. Portanto, Deus deixa de ser tão fundamental assim para a existência do mundo. Em algum sentido, ele continua sendo, porque o Aristóteles, como a gente já viu, ele considera que Deus move as coisas como causa final delas. Deus é o primeiro motor imóvel, portanto ele move toda a realidade em direção a ele. Agora, essa dependência das coisas com relação a Deus é uma dependência que se dá estritamente no âmbito do movimento. É uma dependência que não sai desse âmbito. Para as coisas existirem, elas não precisam de Deus, desse ponto de vista aristotélico. Se Deus não existisse, as coisas poderiam continuar existindo ali muito bem sem Deus. Elas só não teriam movimento.
Elas só não teriam uma causa final a qual elas estão tendendo o tempo todo. Elas não teriam um motor primeiro que as movesse. Mas elas continuariam existindo. Portanto, as coisas, elas são praticamente totalmente independentes de Deus, exceto do ponto de vista do movimento. Mas, no geral, as coisas poderiam muito bem existir sem ele, de um ponto de vista aristotélico, né? Assumindo essa visão aristotélica. E, portanto, é bastante evidente que numa cosmovisão desse tipo, o papel de um Deus criador, que, portanto, dá origem às coisas, tornando-as essencialmente dependentes dele, né, existencialmente dependentes dele, não tem espaço. A ideia de um Deus criador não tem espaço no aristotelismo, um Deus que está ali sempre sustentando a existência das coisas. Deus apenas sustenta o movimento das coisas. Não apenas isso, mas o Deus aristotélico está cagando para as coisas. Ele está só fechado nele mesmo, enquanto intelecto que pensa a si próprio e tal. E, enfim, não está pensando nas coisas. Deus é indiferente com relação às coisas. E ele move as coisas porque elas tendem a ele. Justamente porque ele é causa final, não é causa eficiente. Não está ele ali atuando sobre as coisas, movendo-as. As coisas estão se movendo em direção a ele. Então, assim, é um Deus que é muito indiferente. E que torna a relação dele, essa relação de Deus com o mundo, uma relação muito ínfima. É uma relação que, beleza, ela é importante porque as coisas do mundo estão sempre se movendo, mas, o mundo continuaria existindo sem Deus, continuaria tendo a sua forma, a sua matéria, o mundo continuaria existindo substancialmente, né? Então, no fundo, Deus, enfim, a gente tem aí uma concepção de Deus que não é uma concepção cristã, e aliás está muito distante da concepção cristã. Então, consequentemente, Deus não é criador do mundo, não é providente, mas é estranho ao evento cósmico. Estranho ao evento cósmico soberbamente fechado em si mesmo. Deus não se importa com mais nada no aristotelismo. Ele é estranho ao evento cósmico, não é criador, como eu já disse, e não é providente. Ele não está ali sempre guiando as coisas e pensando, e sendo esse Deus atencioso que a gente está acostumado a conceber no cristianismo, né? Que é um Deus providente, né? Preocupado com a sua criação, preocupado com seus filhos. Né? Isso, por aristotelismo, isso não tem espaço dentro do aristotelismo. At all. E aí continua a Boaventura. Daí deriva que tudo o que ocorre é casual ou fatalmente necessário. Então vamos lá. Tudo o que ocorre é casual ou fatalmente necessário. O que isso tem a ver com essa visão de Deus que a gente está pensando agora? Bom, as coisas elas são do jeito que são. Né? Para o Deus aristotélico, as coisas já estão ali, ele não tem nenhuma influência nisso, nas coisas como elas são, e com a existência delas. Ele apenas as move segundo as disposições que elas próprias já têm. Portanto, a gente cai numa situação que Deus está sempre causando as coisas da mesma forma. Está sempre puxando, atraindo para si as coisas, cada uma ao seu modo. Mas Deus não determina o modo dessas coisas de se aproximarem dele. Isso é algo que está na natureza das próprias coisas e Deus não tem nenhuma influência sobre isso. E ele diz aqui, tudo o que ocorre, então, é casual ou fatalmente necessário. Deus está atraindo a si todas as coisas, está gerando movimento nas coisas, ou de modo sempre casual, ou de modo sempre necessário. O fato é que vai ser sempre do mesmo modo. Ele não tem essa preocupação mais particular com as coisas. Ele está só atraindo e as coisas estão indo a ele de acordo com a natureza de cada uma delas. Então, ou ele está atraindo todas as coisas de modo casual, ou de modo necessário. Ora, ele vai dizer aqui, é impossível que tudo aconteça, que tudo seja casual. A gente já argumentou um pouco sobre isso no vídeo sobre as vias de Santo Tomás. É impossível que tudo seja casual. Se tudo fosse casual, enfim, a gente não pode simplesmente atribuir tudo ao acaso. O mundo é um mundo ordenado, a gente sabe que tem coisas que acontecem de maneira necessária. A gente concluiu na terceira via de Santo Tomás que é preciso haver algo necessário. Então, assim, é impossível que seja tudo casual. Então a gente fica com a outra alternativa, que é a de que tudo seria necessário. Mas, ora, se tudo é necessário, como é impossível que tudo seja casual, os árabes introduzem no mundo uma necessidade fatal. Quer dizer, todas as coisas elas têm a sua natureza, suas disposições, e Deus apenas faz isso funcionar. Faz essa máquina da natureza, entre aspas, funcionar. Portanto, é tudo fatal. É tudo fatal. Tudo vai acontecer necessariamente da forma que vai acontecer. Justamente porque tudo é necessário.
A gente já falou um pouco disso no vídeo dos árabes, nos vídeos dos árabes. Então tudo vai acontecer com uma necessidade fatal, considerando que as substâncias que movem os céus sejam causas necessárias de todos os acontecimentos. Então Deus é o motor imóvel, que move a esfera das estrelas fixas, que move as outras esferas planetárias, até chegar no mundo terreno e, enfim, onde ele está ali movendo os elementos. Né? Então todos esses movimentos são necessários. Deus move a esfera mais geral, que move a esfera menos geral, que vai movendo as esferas planetárias até começar a mover os elementos do mundo. E tudo isso acontece necessariamente. Tudo isso acontece necessariamente. Né? Os árabes interpretaram dessa forma. E, enfim, é claro que para o pensamento cristão isso é um problema, né? Porque ele diz aqui, todavia, onde não há liberdade, não há responsabilidade. E, portanto, nem penas ou prêmios além desta vida. Então, se a gente cai num fatalismo absoluto, num determinismo, não faz sentido haver penas no pós-morte. Nem penas, nem recompensas. E isso é uma doutrina bastante cristã. Você vai, ao final da sua vida, ir para o céu ou para o inferno. Se você for para o céu, talvez você passe pelo purgatório. Ou talvez você vá direto para o céu. Mas o fato é que as suas ações nessa vida, o que você escolhe fazer da sua vida aqui, no mundo terreno, tem resultados eternos, para além da vida. Tem punições ou recompensas. Agora, se é tudo determinado, não faz sentido recompensar nem punir ninguém, porque ninguém escolheu fazer nada, está tudo determinado, é tudo fatal. Então essa é uma consequência absurda a qual o aristotelismo levaria. Assim, se tudo... então essa é uma consequência do fatalismo. Outra é a que ele vai dizer agora, a questão da eternidade do mundo. Assim, se tudo procede necessariamente de Deus, o mundo é eterno, já que o que existe necessariamente não pode não ser, não tendo nem princípio nem fim. Portanto, se a gente diz que o mundo deriva necessariamente de Deus, como foi sustentado por alguns filósofos árabes, que parece uma consequência mais ou menos necessária dessa cosmovisão que ele está apresentando para a gente como errada, se a gente então assume que tudo é necessário, a gente está dizendo que o mundo existe desde sempre. Justamente porque ele é necessário. Quer dizer, o mundo é necessário. Portanto, ele sempre esteve lá. Porque aquilo que é necessário não pode simplesmente não haver em algum momento. Aquilo que é necessário é sempre. Porque senão não seria necessário. Né? É uma questão bastante redundante. Né? Aquilo que é necessário deve ser. Aquilo que é contingente, portanto que é não necessário, é aquilo que pode tanto ser como não ser. Então se o mundo em algum momento não foi, é porque ele é contingente. Ele poderia não ser. Ora, mas ele acabou de concluir que tudo é necessário. Inclusive o mundo, né? Que enfim, é o conjunto das coisas que são. Então o mundo, ele é necessário. Portanto, ele não é contingente. Portanto, ele não pode não ter sido em algum momento. Ele tem de ter sido sempre. Então, desse determinismo, né, dessa necessidade geral de todas as coisas, a gente precisa concluir a eternidade do mundo. O mundo sempre foi e sempre será. Não teve nem começo nem fim, justamente porque ele é necessário. E daí outro erro. Enfim, é claro que isso afronta diretamente a questão da doutrina da criação cristã. Mas São Boaventura não se limita a apontar só esse problema, como a gente vai ver aqui agora. Daí outro erro. A unicidade do intelecto. Se o mundo é eterno, é preciso admitir que existiram infinitos homens. E, portanto, infinitas almas. De fato. Se sempre houve o universo, e o homem está nesse universo, e, enfim, o homem ele sempre vem de um outro homem, pelo que a nossa experiência atesta, né? Se a gente for voltando no tempo, sempre vai ter tido homens, né? Que morreram e deram lugar a novos homens, que morreram, que deram lugar a outros, até chegar na gente. Então, se a gente for voltar no passado, sempre vai ter havido homens. E esses homens, por sua vez, morreram. Isso parece uma consequência necessária da eternidade do mundo. E, se existem infinitos homens, existem infinitas almas. Se existiram infinitos homens, também existiram infinitas almas. Só que aí que tá. Se essas almas são incorruptíveis, né, são almas imortais, então há, atualmente, neste momento, infinitos homens. O que para Aristóteles é inadmissível. Então, quer dizer, a gente vê que os homens, eles nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem.
e dão lugar a novos homens. Isso, do ponto de vista material, do ponto de vista terreno, não é contraditório com a ideia de que sempre houve homens. Porque é aí que tá, né? Houve infinitos homens. Por que a gente não vê infinitos homens por aqui? Porque eles foram morrendo e deram lugar a outros. Beleza, isso não atenta contra a nossa inteligência. É perfeitamente cabível conceber o mundo dessa forma. Agora, qual que é a questão? O homem, né, uma vez que o homem morre, tem algo do homem que permanece, que é a alma. A alma do homem é imortal. Né? O intelecto do homem é imortal. Né? A gente já passou por essa discussão várias vezes aqui. E sendo o intelecto do homem imortal, o intelecto de todos os homens que já vieram antes da gente e que já morreram, continuam atualmente existentes. Então, hoje em dia, né, atualmente, agora em ato, todos os homens que já existiram existem. Todas as almas existem. Então há infinitos homens, há infinitas pessoas na realidade. É claro, há infinitas almas já separadas dos corpos. Os corpos se decompuseram, etc. Mas hoje há infinitas almas. Há infinitas almas na realidade. E, enfim, aí isso cai naquele problema que a gente já discutiu algumas vezes, de haver uma quantidade infinita de seres. Isso é bastante inconcebível pra gente. Isso é bastante inconcebível pra gente. Então a gente cai nessa dificuldade, né? Pô, a gente tá dizendo que existem infinitas pessoas. Tipo, caraca, como assim, sabe? Tem um problema aí, né? E aí, pelo que o Reale diz aqui, esse problema ele foi percebido não só por São Boaventura, mas antes dele por Averroes, pelo próprio Averroes, que propôs essa eternidade do mundo. E aí, para superar tal aporia, Averroes afirma que há um só intelecto espiritual ou imortal para todos os homens, né? Aquilo que a gente já estudou, né? A questão do intelecto agente, do intelecto passivo. Né? O Averroes ele vai defender... Enfim, tem muitos vídeos explicando essa questão. Não, realmente, se voltar para falar isso agora, vai fugir um pouco. Mas o fato é que, você tendo, então, um único intelecto que é compartilhado por toda a humanidade e que só ele é imortal, você não cai nessa aporia de que as almas são... de você ter infinitas almas. Justamente porque o que há de particular na alma de cada homem se esvanece com a morte, né? Some, por assim dizer. E o que permanece é aquilo que é comum a todos os homens, que é justamente esse intelecto imaterial e que justamente é o intelecto agente motor do conhecimento. Motor do conhecimento. Até nas concepções que colocam o intelecto passivo também como sendo esse intelecto eterno e imaterial. O fato é que é só um. E sendo só um, a gente não tem esse problema de cair em infinitas almas, né? De concluir que existem infinitas almas. Então, com isso, o Averroes meio que resolve o problema. Só que aí que tá, consequentemente, a gente acaba caindo numa negação de que haja uma felicidade ou uma pena individual após a morte. Né? De todo modo, não faz sentido essa ideia de pena e de recompensa. Né? Como a gente viu antes, o fatalismo ele nos leva à conclusão de que não faz sentido recompensar ou punir alguém justamente porque ninguém escolheu fazer nada, está tudo determinado. Isso por um lado. Agora, por outro, ele também leva a gente a entender que não faz sentido recompensas e punições após a morte, na medida que o fatalismo leva a uma crença na eternidade do mundo, e a eternidade do mundo leva à conclusão de que há infinitas almas, e cuja solução, né, para essa aporia seria concordar com Averroes. Só que se a gente concorda com Averroes, a gente também cai na ideia de que não faz sentido ter penas ou recompensas após a morte, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês, de expor para vocês. Então, portanto, não há juízo individual, né? Não tem como eu julgar que tal pessoa fez o bem ou fez o mal, porque depois da morte a gente simplesmente não existe mais. Ao menos não enquanto indivíduos. Mas algo de nós sobrevive justamente nesse intelecto geral, né? Nesse intelecto comum a todos os homens, que é apenas um. E aí o Reale conclui aqui, né? Estas são algumas consequências em claro contraste com a doutrina cristã, da rejeição aristotélica da doutrina das ideias. Né? Então tudo isso aí que eu falei agora acaba derivando da concepção aristotélica, que é uma concepção que se funda fundamentalmente, bem redundante isso, mas enfim, que se baseia fundamentalmente na rejeição da teoria das ideias, como ele disse aqui. Né? E a partir dessa rejeição vão sair todos esses erros que ele mencionou aqui agora e muitos outros.
O Boaventura bate bastante nessa tecla. Realmente, ele nota vários problemas aí, né? Então essas são algumas das consequências. Daí a importância da teoria platônica das ideias, que Boaventura, seguindo as pegadas de Santo Agostinho, repensa e repropõe na forma da doutrina do exemplarismo. Exemplarismo é o nome dessa doutrina, o nome da doutrina das ideias reformulado em contexto cristão, que vai surgir então como uma resposta a essa visão aristotélica que estava surgindo na época, que estava sendo bastante popularizada na época nos meios universitários. Diante dessa situação, diante de uma popularização, de uma crescente fama, de um crescente respeito por uma doutrina que leva a gente para caminhos contrários aos caminhos da fé cristã, São Boaventura vai tentar reagir com algo, com alguma doutrina positiva. Ele não vai só rejeitar o aristotelismo, ele vai assumir uma posição positiva também. Qual é essa posição positiva? Exemplarismo baseado em Santo Agostinho e em Platão, que é o que a gente vai estudar no próximo vídeo. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre a crítica, a rejeição, no geral, de São Boaventura a Aristóteles. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai então ver essa resposta de São Boaventura. Não se esqueçam de considerar apoiar o canal financeiramente por todos aqueles meios que eu mencionei no começo do vídeo. Não se esqueçam de fazer todo aquele ritual de sempre, deixar like, comentar, inscrever-se, etc. E o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Se você quiser fazer com que algum amigo conheça melhor São Boaventura, que é esse santo que não é tão estudado, não tanto quanto São Tomás, enfim, outros autores da Idade Média, por favor, divulgue esse vídeo para essa pessoa, para a gente poder espalhar a filosofia aí, esses autores menores que são muito fundamentais, às vezes tão fundamentais quanto esses autores gigantes que a gente vê, que a gente está acostumado dos quais a gente está acostumado a ouvir falar quando vai falar em história da filosofia. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.